noiva do Cordeiro e habitante da nova pátria celestial. Os cumprimento com a graça e a paz. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, louvando, servindo a Deus. Trago um abraço e a saudação do meu pastor, pastor Aires. Aqui nós temos muitos amigos, não estão juntos, mas eu amo vocês, eu quanto a minha família. Meu pai, quando eu nasci, eu e Josué e Esther nascemos, nossos pais já estavam na obra. A minha mãe nasceu e a minha avó, que era macumbeira, mãe de santo, e a minha bisa tinha terreno de Umbanda. Então, a minha mãe, quando nasceu, a minha mãe ficou muito doente, foi para o hospital, foi para o TI, nasceu lá em São Paulo. E aí uma enfermeira falou para ela: olha, dá uma roupa da criança, da tua filhinha, e eu vou levar para o meu pastor orar. Uma prática, não sei se vocês têm, mas aquela igreja tinha, e aquela irmã tinha essa fé. E ela falou: eu vou levar para o meu pastor orar. Ele vai orar nessa roupa, e aí eu vou trazer amanhã, e a senhora vai vestir ela. Minha mãe era bebê, era até recém-nascida, estava lá na UTI. E aquela mulher falou com fé, com convicção: se o meu Jesus curar a sua filha, você vai servir a Ele. E vai largar os espíritos malignos, vai largar a macumba, vai largar a mesa branca, enfim. Ela teve fé. Ela foi ousada. Aquela irmã, aquela enfermeira, ela sabia de quem ela estava falando. Não era do missionário dela, não era do pastor dela. Na época a igreja chamava Maravilha de Jesus, lá em São Paulo. Mas era o Jesus que ela servia. E aí ela levou a roupa, trouxe, minha avó colocou na minha mãe. Minha mãe foi curada. Dentro de poucas horas, as enfermidades, as doenças foram embora, e os médicos falaram: olha, nós não sabemos, mas a tua filha está curada. Ela está curada. Pode ir para casa. E a minha avó se converteu. E a minha avó aceitou Jesus. A minha bisa ficou sem conversar com ela por muitos anos. A minha avó foi para uma igreja evangélica, começou a servir a Jesus. O meu avô, pai da minha mãe, ficou sem conversar com ela por muitos anos. Mas depois que Jesus conquistou o teu coração, você abre mão de tudo por causa dele. Eu estava lendo agora o texto, agora à tarde, está lá no livro de João 3 ao 6. E ele fala assim, Jesus fala: e ele chamou um, e a pessoa disse: mestre, deixa eu enterrar o meu pai, depois eu vou te servir. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Obrigado. Eu não enxergo horário, vocês colocaram lá. Deixa eu enterrar os mortos. E aí, se fosse nós, por exemplo, fosse eu, pastor, falando assim: desde que os mortos enterram os mortos, irmão, vai servir. O que você ia falar? Que pastor é esse? Insensível. Não. Agora, esse mortos enterram os mortos é o seguinte: quem foi chamado lá estava cuidando do pai e da mãe que estava à beira da morte. Agora, Jesus está falando que a prioridade é ganhar almas do que enterrar nossos pais, mas o reino dos céus, ele é a contramão do mundo. O reino que nós servimos está na contramão desse mundo. E nós que servimos a Deus, não queremos isso. Nós mesmos, imagina fora. Aí outra pessoa me chamou, e outra pessoa falou assim: deixa eu ir despedir dos meus pais. Talvez não está na ordem aí, mas mais ou menos isso, não? Deixa eu despedir dos meus pais, dá um beijo para eu te servir. Sim, eu vou te servir. E ele diz: aquele que lança a mão no arado
Então, nós fazemos a obra de Deus é mais importante do que a nossa família. Nossa, choquei agora, né? Choquei mesmo. Sabe por quê? Porque estou falando da obra de Deus, não estou falando da igreja. Igreja, templo e pessoas, tá? Talvez o senhor já até ministrou muitos isso daqui. E eu não estou falando de pastor abandonar os filhos, mas eu comecei a notar de um tempo para cá que muitas pessoas, em nome da família, pseudo nome da família, não faz a obra de Deus. Pseudo nome não honra Deus e perde tudo e perde todos. Aí pseudo nome da família, lá em Carnaval acontece isso, mas aqui acontece também. Não é porque o pastor não falou nada, porque geralmente eu falava, só acontece lá em Carnaval, aqui não acontece. É uns termos que nós vamos usando, mas quando nós vamos amadurecendo, né? Aí eu falo, na minha igreja acontece, aqui também não acontece, mas acontece, porque se Jesus falou na minha mente, aqui é porque acontece, certo ou não? Jesus só fala com quem está presente. E aí lá, como aqui também, as pessoas falavam assim, eu não vou para a igreja, eu vou ficar com a família. Não, que sábado eu preciso ficar com a família. Mas eu duvido de ficar com a família. Não ficava com a família. É melhor você vir para a igreja com a tua família, servir a Deus, cultuar, depois ir para uma pizzaria, depois ir para um lanche, do que mentir, que estar com a família e não vir para a igreja. Não é? Vou falar a verdade, se eu não fui porque eu estou fraco na fé. A minha avó se converteu, aceitou Jesus, e Deus começou a usar ela em maravilhas, milagres, maravilhas, curas, mortos ressuscitando. Ela estava na casa dela, e minha mãe conta que ela falava assim: vai chegar alguém aqui, vai chegar uma criança morta, dentro de tantos, dentro de meia hora, uma hora. E de repente chegava uma pessoa lá no carro, irmã negra, missionária. O nome dela era Eronilda. Era mais fácil falar irmã negra, né? Talvez se fosse hoje alguém ia querer até processar. Maneira, a minha filhinha está morta. E lá debaixo da casa dela de São Paulo, ela morava embaixo, tinha uma escadaria. Ela falou: não desce aqui não. Coloca a criança aí no chão. No nome de Jesus, espírito de morte, vai embora. Criança, levanta agora. E a criança levantava e ressuscitava. E é esse o poder e a autoridade e a confiança que Deus tem para mim e para a tua vida hoje. Sabe por que eu e você não oramos por cura? Porque nós temos medo da pessoa não ser curada. E nós falamos assim: e a vergonha que eu vou passar? Se você se preocupa com a tua reputação, você vai querer tomar a glória de Deus quando Deus curar as pessoas. É por isso que primeiro você vai orar por muitas e muitas pessoas, e elas não vão ser curadas, até o ponto de você falar assim: não estou nem aí, eu vou orar. Se levantar da cadeira de roda, amém. Se não levantar, amém, amém. Toda honra, toda glória para Deus. Porque quando Deus curar, você não vai tomar a glória para você. Você vai saber de quem fez essa obra, é o Senhor. Quantos estavam aqui ontem? Diga amém. Quantos receberam cura ontem? Diga glória a Deus. Olha aí, bastante gente. Quem curou que foi Jesus, o homem só ora, só impõe as mãos. Agora deixa eu falar, você tem o mesmo poder, a mesma autoridade na tua vida. Porque o nome que cura é o nome de Jesus. E você abre a boca e fala no nome de Jesus. Então nós estamos com medo, eu não estou vendo Jesus vai curar, talvez não vai. Jesus quer curar, agora tudo há um tempo. Mas eu e você temos que impor a mão e declarar a cura e o milagre da parte do Senhor. Então, voltando, né, porque eu tenho que correr com o tempo, pode sobrar depois de novo aí, alguma água, né? Passou 6 minutos. Meu pai se converteu em São Paulo, casou com a minha mãe, o José da Secos. Ele já era um crente, já estava na obra. E meu pai e minha mãe nos ensinaram a orar. Eu já contei isso para vocês outro dia. E meu pai ora sempre assim, ele dobra o joelho, vai orando, vai citando nomes, nós aprendemos com isso. E onde eu passo, prego, eu falo para ele: deixa eu dar uma dica, principalmente quando me está tudo bem, hein? Quando eu falo: pensa que maravilha, eu falo o nome, pelo menos do local, ele não esquece mais. O senhor
acredita, pastor, que eu preguei uma vez em Paranhos e ele ora até hoje no Paranhos. Preguei uma vez. E aí sempre ele fala, por que eu estou falando isso? Porque sempre ele fala, pastor, diante de Deus, da palavra. Ele sempre fala, Deus abençoe o pastor Maurício, a pastora Silvana, o Júnior, o Nicolas, aquela igreja, e cita com os irmãos, abençoa aquele ministério. Então vocês estão debaixo das nossas orações lá em Paranaguá também. Talvez você está passando uma batalha, mas lembre que em algum lugar do mundo tem alguém orando por vocês. Em primeiro lugar, o pastor de vocês aqui. Porque não adianta eu vir aqui, sou homem de Deus, prego, profetizo, sapateio, profetizo na tua vida, você me honra, você me abraça, mas vocês estão debaixo da cobertura do seu pastor e da sua pastora. A oração mais poderosa é a sua oração, e depois a oração deles sobre a tua vida. Então, honra os vossos pastores, mas essa palavra eu quero dizer muito obrigado, pastor Maurício, pastora Silvana, e eu deixo também nosso abraço a toda a igreja, ao Josué, pastor Josué, ao André, o evangelista, que está aqui fazendo a mídia, e o pastor Maurício e a pastora Silvana são uns pais para nós. Eu me lembro que em 2014, eu compartilhei, eles passaram lá em Paranavaí, estavam voltando de férias, e eu compartilhei um amor com eles, na hora que eles estavam vindo embora. E o pastor Maurício, na hora que ele começou a chorar, que eu lembrei disso, o pastor Maurício começou a chorar por causa da minha dor. Ele sentiu a minha dor. Ele não precisava chorar, só precisava orar, dar um conselho. Ele me abraçou, chorou, deixou aqui meu ombro molhado, e aquilo me tocou. Você precisa chorar pelas pessoas. Você precisa chorar pela dor de alguém. Você precisa falar para as pessoas: a sua dor está doendo no meu coração. Porque a Bíblia diz: chorar é que se chora, se alegrar é que se alegra. É mais fácil também nós chorar porque eles estão chorando, e é mais difícil nós se alegrar. Você precisa chorar, mas quando o teu irmão receber uma bênção, se alegra, celebra, júbila com ele, dá glória a Deus com ele, fala: que bom que Deus abriu as portas, que bom que você está namorando, que bom que você casou, que bom que a cura veio, porque se veio sobre você, vai vir sobre mim. Mas servo de Deus compartilhou esses dias comigo, pastor. Eu tenho vontade de ser mãe. Quando eu vejo outras mulheres grávidas, eu fico tão mal, eu fico triste, porque eu penso: está ficando tarde para mim, eu não sou mãe ainda. Mas celebra, aplauda a vitória dela, porque quando você aplaude a vitória do outro, aquilo virá sobre a sua vida. A unção que você respeita, você atrai. O pastor Dalito Paes falou uma vez que quando ele ouviu essa mensagem, ele sempre celebrava quando outros pastores recebiam uma oferta de R$1 milhão. E ele ouviu que o pastor Domingos, lá de Marília, recebeu uma oferta de R$1 milhão. E o pastor Domingos contou, recebeu para a igreja, né? Também não tem problema ser para a pessoa, não, mas é para a igreja. E ele aplaudiu, e ele gritou, ele ficou de pé, aplaudiu. Ele falou: sabe quantas ofertas eu recebi acima de R$1 milhão depois disso? Naquele momento, mais de 7 vezes. 7 pessoas diferentes. Alguém deu glória, vai receber, em nome de Jesus. Recebeu uma oferta de mais de R$1 milhão. A última vez, quando ele contou esse testemunho, ele falou que ele tinha vontade de construir um colégio. E chegou um empresário e falou: pastor, como que é o colégio? É naquele terreno ali, assim, ó, da igreja. Amanhã os engenheiros vão começar a vir aqui e nós vamos pagar tudo. Levantaram em 6 vezes um colégio de R$7 milhões. E lá está a rede Inspire, um colégio chamado Inspire. Você vai receber as vitórias que você pode. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Vou falar só um pouquinho, tá? Porque nós vamos orar, vai ter um ouvir, a unção. Livro de Mateus, capítulo 6. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui antes, porque depois não vai ter espaço, clima para mim falar, porque nós vamos encerrar essa pregação debaixo da unção, do poder de Deus, com choro, com lágrimas, com línguas estranhas, com cura, amém? Quantos recebem de amém? Você que querendo seguir na rede social, vai lá, Samuel Aires com Y Silva.
Me segue em todas as redes sociais. Lá nós postamos todo o nosso trabalho. Além de pastor, além de pregador, eu também sou um coach evangélico cristão. Você que precisa de um coach, nos procure que eu passo toda a informação. Minha esposa é psicanalista. Você precisa de um psicólogo, um psicanalista, e a minha esposa. E nós estamos fazendo uma caravana para Egito e Israel no ano que vem. Eu quero que você vá junto conosco também. Tá bom? Vocês estão promovendo uma caravana aqui, pastor? Nesse momento? Hã? Não? Então você pode ir conosco, tá bom? Agora, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Josué vem aqui. Nós vamos fazer a leitura, somente um verso ali que ele fala. O nosso cada dia está hoje. Mateus 6. Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória são para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando neste ano sobre o reino de Deus, os atributos. Você que não estava ontem aqui, nós também lemos esse texto e a glória foi tão grande que nós não terminamos. E hoje eu estava pensando no que falar, orando com Deus e pensando qual seria a mensagem. E aí Deus me fez lembrar que nós não terminamos e que nós podemos continuar o texto. No capítulo 6 de Mateus, você sabe que Jesus trata sobre a prática de doar, de dar à esmola, que a esmola não são moedas ali que não faz nenhum valor para mim, que alguns reais para alguém, mas o esmola é dar para o outro aquilo que ele precisa sem eu querer nada em troca. De um modo que pode ser que essa esmola seja tanto 10 reais, R$1 para alguém no semáforo, seja até algo muito grande de valor, por exemplo, 7 milhões para construir uma escola. Isso pode ser uma esmola. Esmola, quando você faz isso, a Bíblia fala que nós temos que fazer com uma intenção de glorificar Deus. Então, por isso que ele fala, não faça para tocar a trombeta. Por exemplo, eu fiz, eu dei, porque Deus comoveu o coração. Eu nem podia, pastor, mas eu comprei 10 cestas básicas. Aí você está querendo um aplauso dos homens, os homens vão aplaudir, vamos achar interessante, e aí nós recebemos a nossa glória aqui mesmo. Porque a Bíblia já está nos mostrando aqui que Deus, Ele é um Deus, e o reino de Deus que nós estamos inseridos é um reino de recompensa. Diga recompensa. Tudo que nós fazemos existe uma recompensa. Uma recompensa para as coisas boas, uma recompensa para as coisas ruins. É por isso que Jesus disse: não se engane o homem, tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Ao plantio, a semente, ela é opcional. Eu posso escolher a semente, eu posso escolher aquilo que eu quero colher, eu posso escolher se eu quero plantar café, se eu quero plantar soja, se eu quero plantar milho, se eu quero plantar melancia, enfim, você já entendeu? E aí eu planto aquilo, na hora da colheita, eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu não vou colher algo diferente. Se eu plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. Eu não vou colher abacate no lugar do abacaxi. Então é opcional a sua semente, mas a colheita ela é obrigatória. E no reino dos céus não tem atrapalho. Ou seja, no tempo agora, eu conheço muito pouco, mas vocês conhecem melhor do que eu, por estar inserido na cultura. Com esse tempo de chuva que estamos tendo, parece que está ficando até atrasado a colheita da soja, o plantio do milho, alguma coisa que vocês estão ouvindo. Mas no reino dos céus, quando você planta, o Senhor guarda a tua semente e faz ela brotar no tempo certo. Tudo aquilo que nós fazemos no reino, nós iremos colher. Ei, levanta a mão para o céu assim, e eu profetizo na tua vida: tudo aquilo que você plantou ou está plantando, você vai colher. O diabo não vai roubar a semente, porque essa terra que você planta é uma terra espiritual. Então, Jesus fala: o que você fazer, você vai colher. Então ele ensina que nós devemos fazer no secreto
do verso 9 ao verso 13, e quando encerra ele no 14, já diz assim: portanto, todo aquele que não perdoar os homens, o seu Pai também não te perdoará. Olha o comprometimento com o reino de Deus. Quando nós não perdoamos as pessoas, as nossas orações, ela fica retida, ela fica presa, e o Senhor também não nos perdoa. Por quê? Porque eu travei a oração. Nós, maridos, se você não trata bem a tua esposa em casa, a sua oração também não é respondida. Não adianta diante dos homens eu ser bonito, eu falar bem, eu orar na igreja, eu jejumar, e a minha esposa está sofrendo, está chorando. A oração também é interrompida. Mas também, depois Jesus vai tratar da oração, e ele vai tratar também do jejum. E aí ele fala assim: quando jejuares, não pareça que você está esclarecido, acabado, fraco. Não faça para que os homens vejam, senão você vai receber do homem. Mas se você fizer para Deus ver, o Deus que vê no secreto te recompensará no público. Assim como alguns versículos antes, ele fala: entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará no público. O interessante da oração do Pai Nosso é que ele revela que existe um reino, que este rei, ele quer nos ver como filho. No reino do mundo existe o rei, os príncipes, ou um príncipe, e existem os súditos. Agora, no reino que nós estamos inseridos é diferente. Existe o pai e existe o filho, os filhos. Existe o rei e existem os príncipes. O que significa príncipe? Vem de primeiro, principados. Primeiro na fila para receber a coroa, ou receber o trono. É por isso que eu e você somos príncipes. Porque quando aceitamos o reino através da pessoa de Jesus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos príncipes agora. Nós somos um principado. Você tem autoridade no mundo espiritual. Talvez você se acha fraco e fraca, e talvez somos neste mundo. Mas no mundo espiritual você tem uma autoridade, você tem uma identidade, você está revestido de um poder e de uma autoridade quando você usa o nome de Jesus e a paternidade de Deus. Quando você vai diante do Senhor e você sabe que agora você não é qualquer um, você foi resgatado, restaurado, feito uma nova criatura, transformado em filho e filha de Deus. Você percebe, se nós olharmos, por exemplo, para a Inglaterra, que os reis, os príncipes, a família real, somos nós hoje. Ela tem um estilo, ela tem um modo de falar, um modo de comer, uma cultura real. Por isso que você não deve viver como um bastardo no mundo espiritual. Você não deve viver como uma pessoa perdida, porque você se parece com o teu pai, com o teu rei. A maneira que você anda, que você se veste, não estou falando que você veste terno, gravata, não. Eu estou falando a maneira que você se veste, denuncia que você não é deste mundo, ainda que a tua roupa não seja de marca, ou seja de marca, mas pela tua roupa, pela maneira de falar, pela maneira de olhar, de tocar o mundo, alguém fala: é diferente, não é aqui, é estranho, esse homem, essa mulher é muito estranho. É por isso que este mundo quer te expulsar dele. É por isso que você chega em lugares que você se sente fora da casinha, fora do ambiente, porque você não é deste mundo. Por isso que eu falo, a minha saudação: habitantes de uma nova pátria celestial.
A sua pátria não é no Brasil, a sua pátria não é na Itália, a sua pátria não é em Portugal, a sua pátria não é nos Estados Unidos. Então não fica querendo sair de um canto para o outro para fugir do problema. A Deus vai te honrar onde você estiver. Porque onde você estiver, o reino de Deus vai se manifestar na tua vida. Existe uma comunicação agora direta com o Rei. Por isso que Jesus diz Pai Nosso. Existe uma adoração a este Pai. Existe um processo de santificação, de glorificação do nome dele através da nossa vida. Agora esse reino, ele é o reino provedor. É por isso que ele diz: dai-nos o pão nosso de cada dia. E assim como o pastor orou aqui, é o pão todos os dias. Isso faz a referência lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou no deserto o maná. O maná caía todos os dias, exceto no sábado. Mas todos os dias pela manhã, bem cedinho, descia algo diferente. Como nós entendemos como um pão que descia do céu. Eu não quero entrar na parte teológica, mas enfim, era um pão que descia do céu. Ou pelo menos aquilo que descia, se fazia um pão. A tua provisão não vem de baixo. Tua provisão não vem da terra. Tua provisão não vem do homem. Tua provisão não vem da mulher. Tua provisão vai te surpreender porque vem do alto. É por isso que na oração nós percebemos que Jesus está falando com Deus, olhando para os céus. Você não tem essa impressão que ele está assim, falando assim? Dai-nos o pão nosso de cada dia. Porque todos os dias tem um pão chamado providência de Deus sobre a tua vida. Não é aquilo que você vai comer e vai falar, me saciei, agora não posso comer mais. Não. É um pão de prosperidade. É um pão de vida. Porque esse pão se assemelha à pessoa bendita de Jesus. Engraçado que a oração que Jesus faz a Deus fala sobre ele mesmo. Porque o reino, Jesus falou, o reino é chegado a vós, o reino está dentro de vós, o reino é o governo de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O reino nós recebemos e fazemos parte quando nós aceitamos Jesus como Senhor, e aí o governo dele está na nossa vida. Então a vontade dele começa a nos governar e nos dominar. O reino de Deus é o Espírito Santo que está dentro de você. Agora Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. É por isso que lá na tenda, no Antigo Testamento, com 3 repartições, na segunda repartição chamada lugar santo, quando o sacerdote entrava do lado direito, estava a mesa com os pães da proposição, e era obrigatório o sacerdote comer os pães. Não era se ele estava com fome, ele tinha que comer, porque aquele pão falava do pão vivo que desceu do céu. Quando que você come esse pão nosso de cada dia? Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você vem se alimentar de Cristo, quando você participa da ceia do Senhor, quando você está na presença dos irmãos da igreja, essa família espiritual. Então o tempo de comunhão que eu tenho com você, eu estou recebendo de Cristo da tua vida para a minha, e eu entrego da minha vida para a tua vida. É por isso que nós precisamos de ser cheios de Jesus, de Cristo e de Deus. Porque tudo que eu falo para você, eu te alimento de algo, de um conceito, de um entendimento. E quando eu abro a minha boca, tem que sair Jesus. Ainda que seja num momento de brincadeira, não somente na palavra Jesus, mas o meu cuidado com você sai a palavra Jesus. Como o pastor falou, será que você manda mensagem para alguém e pergunta, fulano, como que você está? Eu não estou falando uma pergunta retórica, eu quero saber, você está bem? E talvez essa pessoa vai falar algo tão difícil para você, mas você já tem uma palavra de vida. E você vai falar para ela,
Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Você vai sair dessa situação e deste problema. O reino é um reino de provisão, ele é um reino também de proteção, porque ele fala: nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação. Porque isso mostra que a vida humana é uma vida de tentações. Tentações para quê? Para que eu pratico algo que não faz parte do código do reino de Deus, não faz parte da cultura do reino de Deus. A tentação não é somente um ato de um pecado sexual, porque quando nós usamos esse termo tentação, eu e você pensamos no pecado sexual. Se eu chego aqui e falo: igreja, ora por mim porque eu estou sofrendo uma tentação, mas de repente eu não conto da tentação, todo mundo vai falando assim: pastor Samuel, está quase caindo em adultério. Sim ou não? Depois de um certo filósofo chamado Nietzsche escreveu que a tentação era o pecado sexual. Depois de Nietzsche vem Freud, na parte da psicologia, que vai falar que todos os problemas psíquicos e emocionais estão relacionados à nossa sexualidade. Aí essa cultura espalha no mundo e nós só achamos que tentação é sexual. Não é, porque cada um de nós é tentado conforme a nossa consciência da carne. Talvez a sua tentação é mentir. A sua tentação é contar uma história um pouco diferente. A sua tentação é se fazer de vítima para que as pessoas tenham dó de você. A sua tentação é rebeldia, é rebelião. A sua tentação é não orar, não ir para a igreja, não cultuar. A sua tentação é ganhar dinheiro fácil, no sentido de algo ilegal. Porque eu quero profetizar que dinheiro vai vir muito fácil na tua mão. Várias fontes, várias rendas. Essa igreja vai ser próspera, essa igreja vai abrir outras igrejas, outros templos, escola. Enfim, a igreja vai ser abençoada, porque nós servimos um Deus poderoso. E os que servem a Ele têm que desfrutar disto. Mas nós passamos pelo momento de fraqueza, um momento de escassez financeira, para que o nosso caráter seja moldado, para que quando você tiver dinheiro, o dinheiro não venha ter você. Porque muitas pessoas, essa palavra profética não prospera. É porque se você tiver o dinheiro que vai ter você e não você que vai ter o dinheiro. Se você tiver poder, o poder que vai te dominar, não você que vai dominar o poder. É por isso que nós passamos por um tempo de deserto, para que no deserto nós possamos confessar e entender: tudo que eu preciso é de Jesus, tudo que eu preciso é do Senhor. Então o dinheiro pode ir embora, mas eu não perdi nada, porque eu tenho Ele, eu tenho a fonte de todas as coisas. As pessoas podem ir embora, podem me deixar, podem te criticar, podem falar mal de você, podem te trair, você vai ficar triste, vai chorar, mas na presença do Rei você se levanta, você se alegra, porque a sua fonte de vida, paz, esperança, fé, provisão é o Senhor. Pode ser crente, diga amém. E ali encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo que eu tenho, tudo que Ele faz, é para glorificar o nome dEle. As lutas e os problemas que você passa hoje, é para a glorificação do nome dEle. A sua vitória é para glorificar o nome dEle. E esse reino, ele não é um reino que é tomado, um reino que é subtraído, que é invadido, que é subjugado. É para todo sempre. Quando ele diz todo sempre, está falando da eternidade. Antes de haver mundo, antes de ele criar o mundo, ele já tinha um reino. E o reino dele vai após esse mundo.
De tal modo que o reino de Deus não vai se limitar aqui. A tua vida neste reino não é limitada aqui. Ela continua pós-vida, pós-morte. Quando este mundo acabar, quando você fechar os olhos, porque você continua no reino eterno do Senhor. Sabe, esse problema que você está enfrentando parece que vai te matar. Como nós enfrentamos luto, parece que é o fim. Mas não é o fim. Quantos aqui estão me conhecendo hoje? Eu vim pela primeira vez, diga amém. Tem poucas pessoas. Talvez tenha alguém não falou. Mas vocês sabem que eu nasci com uma deficiência nos olhos. Eu enxergo 5%. Foi difícil para estudar, difícil para fazer faculdade, difícil para fazer pós. Enxergo um pouco, não tem cura para a medicina. Um atrofamento do nervo óptico, não tem solução. Mais de 18 vezes, quando eu estive aqui, eu nem me lembro, talvez eu estava na 15ª vez que os médicos falaram que não tinha cura. Agora é mais de 18 vezes os médicos falaram que não tem solução para essa doença. Por 2 vezes eu perdi a visão total. A última vez foi em 2021. E Deus me deu um dom, porque Ele prometeu o dom aos meus pais e comunicou comigo, um dom de cura externa. Mas veja como que o reino dos céus ele é contraditório, como que é ilógico. Como que eu oro para Deus curar e Ele cura, se eu ainda estou esperando a manifestação do milagre que Ele já realizou na minha vida? É para mostrar que a doença glorifica Ele e a cura glorifica Ele. De igual modo que com visão ou sem visão, eu continuo servindo Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Esse problema, essa dificuldade, você deve continuar sendo fiel a Deus, fiel ao Senhor, com luta, com vitória, na escassez ou na abundância, porque isso vai glorificar ao Rei dos Reis. A sua dor molda o teu caráter, porque nessa dor eu me humilho, eu falo, Deus, eu preciso, Deus, eu não consigo nem ler direito para pregar a tua palavra, eu não quero subir naquele altar para falar a palavra da minha boca, palavra de persuasão humana, porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho não é palavra de sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que abre portas. Nós servimos a Deus e pregamos o Evangelho vivo, o Evangelho poderoso, o Evangelho transformador, o Evangelho que pega o homem lá das drogas, lá da bebida, liberta o homem da cachaça, faz esse homem, essa mulher, um santo de Deus, uma mulher santa de Deus. E agora ele tem palavra profética, ele que está na morte, na beira da morte, ou que morreu, levanta, ressuscita. Pega alguém com problema de visão, qualquer um de nós não me usaria, dá um dom de cura. Deus pega alguém ferido na visão e para você está ferido, mas vai ser usado para curar vidas de pessoas. Deus quer te usar, 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 Deus quer te usar. Talvez você não goste disso, mas diga para a pessoa do seu lado, Deus quer te usar, Deus vai te usar. O diabo não quer que Deus te usa, mas o Deus que eu sirvo e que você serve vai te usar e quer te usar poderosamente. Ele me canta, lava, chora e me canta. Ele me canta, lava, chora e me canta. Ei, deixa eu te falar, você está nas mãos do Deus vivo, poderoso e verdadeiro. E a mão de Jeová está tratando contigo agora. A mão de Jeová está te levando em um canto solitário. Você sentiu que Deus está falando com você. Nesse canto solitário, Ele está te moldando em um vaso novo, assim diz o Senhor. Quero orar por curas, milagres e maravilhas.
Eu quero orar para que o reino de Deus entre em nós, em nossos corações se manifeste. Josué, vem aqui, por gentileza. Convido o Josué, porque o Josué recebeu um ato profético. Ô glória. Meus irmãos, o Senhor incomodou meu coração de fazer um ato profético. Eu quero convidar o Ministério do Louvor para cantar a última canção, Liberdade. E esse ato profético encontra em Deuteronômio 34 e o verso 9. Coloque aí, por favor, Deuteronômio 34 e o verso 9. Olha o nome dessa conferência: Compromisso com o Reino. Você entendeu qual é o tema? Compromisso com o Reino. Vamos lá, vamos dizer: compromisso com o Reino. A ministração do pastor Samuel desde ontem vem falando sobre compromisso com o Reino. E eu quero perguntar para você: quem entendeu os propósitos do compromisso com o Reino? Dê um sinal nas suas mãos. Deuteronômio 34, 11 diz assim: 34, 9, desculpa. Quem entendeu o propósito dessa conferência? Quem vai se posicionar, se colocar na posição, na brecha? De fato, eu quero que você se coloque de pé. Só você que levantou as mãos. Quem não quer tomar compromisso, de fato, ainda não chegou o seu tempo, pode ficar sentado. Não se incomode. Mas eu quero que você preste atenção nesse verso. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do... Vamos lá, cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Quero chamar os seus pastores aqui, o pastor Maurício e a pastora Silvana, se colocar aqui na posição. Eles são seus pastores, eles são seus pais espirituais. Josué se colocou na brecha e o Moisés impôs as mãos sobre Josué. E Josué foi cheio do Espírito do Senhor de sabedoria, para nós entrarmos em outro nível espiritual, de comprometimento, não apenas com os cultos da igreja. Tem gente que fala que tem compromisso com a igreja, sim, com a igreja, mas muito mais com o reino de Deus. Mas só nós teremos compromisso quando os nossos sacerdotes impor as mãos sobre a nossa cabeça. E eu quero que você se colocou de pé. Você vai fazer uma fila aqui. E os seus pastores impor as mãos sobre você. E o espírito de sabedoria está tomando a sua vida. E você não vai ser mais um crente comum, um crente medíocre, um crente mais ou menos. Você vai ser um crente cheio de sabedoria. Amém? Quantos creem? Amém? Quantos creem? Nós iremos cantar essa canção com todo o coração agora. E os pastores estarão colocando as mãos sobre a sua cabeça, impondo a mão sobre eles, impondo suas mãos sobre eles. E o Espírito de Deus impôs sobre Josué, sobre a sua vida, espírito de sabedoria para exercer o ministério, o compromisso com o reino, o compromisso com o chamado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai do seu lugar agora, pode vir, em nome do Senhor Jesus.
Nós somos livres para viver o chamado que o Senhor tem para nós. Nós somos livres para falar não ao pecado, sim ao reino de Deus. Nós somos livres para nos comprometer. Nós somos livres para dizer sim a Jesus. Nós somos livres para sermos escravos de Cristo Jesus. Nós somos livres para sermos filhos do Senhor Jesus. Nós somos livres para abrir mão agora de todas as coisas que nos afasta da face do Senhor Jesus. Nós somos livres para viver aquilo que os céus têm para nós. Nós somos livres para caminharmos para as nações celestiais, levando com nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós plantamos aqui nessa terra. Ó Deus, visita o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem. Oh Deus, visita esse ministério de louvor. Visita, Senhor Jesus, esses músicos. Visita esses adoradores. Oh Deus, libera eles para crescer, libera eles para avançar, para compartilhar, para multiplicar. Chega na marcela, chega na vassoura, na massa. Vem, Senhor Jesus, o fogo no céu desse lugar. Vem a verdade no céu desse lugar. Vem a verdade no céu desse lugar. Nesse coração toda mentira, no teu coração cai por terra. Toda mentira na tua mente cai por terra. Toda falsidade que Satanás lançou no teu coração cai por terra. Toda mentira que a tua mãe, teu pai, teus avós lançaram no teu coração cai por terra no nome do Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem com a tua liberdade. Você é livre para correr, você é livre para caminhar. Oh, vem Senhor Jesus. O irmão Rodrigo falou para mim que ele não conseguia ficar em pé sem o andador. Ele não tinha equilíbrio. Você não ficava nem em pé. Você não dava esse espacinho. O milagre já iniciou. O milagre é um processo. Quanto acredita? Menos de 20 dias, eu vou andar normalmente sem comer. Em nome de Jesus, eu te unjo para a cura agora. Em nome de Jesus, eu digo ossos, nervos e músculos, volta ao normal agora. Há 20 anos ele não andava, há 20 anos a perna ficou atrofiada. Seja desatrofiada agora. Ganha força, músculo, ganha resistência, nervos, ganha mobilidade agora no joelho. Ele falou que ele não conseguia mexer o joelho, mexe agora, toca o joelho, você dobrou isso. Glória a Deus! Em 20 dias você vai voltar a andar, pode voltar. Em nome de Jesus. Lava canta lá, bebê canta lá, chore, canta. É um processo, mas já iniciou. Talvez você está andando normal, você fala, ele é um pouco passo, para quem não dava nada. Agora eu quero orar por você que tem algum tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença. Todos. Cadê as mulheres que Jesus está me falando aqui, que estão com problema no endometriose, problema nos ovários? Vem até aqui, por favor, até aqui, perto aqui dessa dor, vem aqui. Vem. Pastor, era eu fiquei com vergonha. Deus está movendo as águas agora, isso. Aqui, ó. Isso, pode vir. Bebê canto, está lá, baixou ele canto. Bebê canto, está lá, baixou ele canto. Você que tem qualquer outro tipo de doença, enfermidade, sai do teu lugar, vem de pé. Problema na visão, problema de audição, perda total, parcial. Se há algum surto que você trouxe, traga ele aqui agora. Qualquer tipo de enfermidade, você que ainda não recebeu as imposição, vem aqui em nome de Jesus. Qualquer doença na coluna, ossos, nervos,
problemas no seio. Sim. Jesus não fala que, Samuel, eu vou trocar um sangue completo de uma pessoa nessa noite. Tem uma pessoa que o teu sangue vai ser trocado agora. Quem é essa pessoa que eu preciso de uma cura no sangue? Levanta a mão assim. Quem é essa pessoa? Vem aqui. Em nome de Jesus, enfermidade eu te repreendo agora. Coloca as mãos sobre a enfermidade aí. Toda enfermidade vai embora agora. Depressão também é doença, pode vir. Aí eu que estou no remédio, eu que estou com a depressão controlada, venha, porque você vai sair dela. Ansiedade, pânico, venha. Doença, eu te ordeno agora no nome de Jesus. Onde você está alojada, doença, no nome de Jesus eu te mando embora. Caroços, doença, dor, bursite, doenças de endometriose nesses úteros, agora estão sendo limpas. Nesse ovário, todo ovário agora enfermo, receba tudo agora. Esse ovário vai ficar do mesmo tamanho, vai ficar do tamanho ideal, assim Jesus se for. Toda enfermidade saia, agora. Em nome de Jesus, ouça perfeitamente. Em nome de Jesus, veja completamente. Em nome de Jesus, seja limpo o teu sangue. Quem seja sarado e curado agora. Dores vão embora completamente no nome de Jesus. Saia, receba a cura e o milagre agora no nome de Jesus. Aonde houver uma possessão maligna, demoníaca, eu te ordeno agora. Espírito maligno, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, manda que manda. Obra feita nas trevas, ligação, comida consagrada aos demônios que essa pessoa comeu. Não fica com medo, mas você vai começar a sentir vômito agora, você vai começar a passar mal agora. Palavra de maldição que veio da avó, que veio da mãe, que veio do pai, que veio do tio, que veio da tia, do esposo, da esposa. Toda palavra de maldição, toda obra do diabo agora. Dá o seu grito de derrota agora, diabo. Todo mal, toda oferenda, tudo aquilo que foi ligado, nós desligamos na autoridade de Jesus.
e amar o seu limite. Eu não estou perguntando, eu não estou pedindo. Eu me sinto tão Você consiga. Veja o que você faz. Você pensa que viver como ninguém me conhece, ninguém me entende. O Senhor fala, eu te amo. Eu te amo. Você foi assim com você. Comigo, não. e se perde não há doença, sem cura. Quantos querem fazer um compromisso com o Senhor? Minha última oração, meu Deus. Quantos aqui querem aceitar Jesus como único, suficiente e Salvador? Levanta a tua mão ao céu bem alto para que nós possamos ver. Eu quero fazer essa oração por você. Quantos aqui querem reconciliar com Deus? Eu estava afastado, me sentindo fora do caminho. Eu quero me reconciliar. Levanta as tuas mãos. Se eu vou contar até 3, levanta.